Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para a gente falar de alguns conteúdos e principalmente sobre como a PNL pode ajudar dentro das empresas, né? Tanto pessoas físicas, como as organizações, equipes, grupos e pessoas jurídicas, né? E nessa fase agora desse trabalho que eu resolvi trazer para cá, eu vou responder algumas perguntas de pessoas que querem saber um pouco mais sobre PNL, Programação Neurolinguística, e como é que elas podem ajudar dentro do ambiente profissional ou da sua própria vida mesmo, tá? Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, manda para mim que eu vou responder. Manda em áudio que eu vou colocar a pergunta aqui no ar e aí eu respondo em cima dessa pergunta, ok? E para a gente começar hoje, né, tem uma pergunta de uma amiga muito bacana e ela trabalha numa empresa com algumas equipes, né? Ela faz parte de algumas equipes e ela vai fazer uma pergunta. Manda ver aí, querida. Oi, Sérgio. A PNL pode melhorar a comunicação dos integrantes da minha equipe? Eu sinto que eles têm se afastado por conta de estresse nas conversas. A sua pergunta é muito interessante. E o mais interessante é que assim é mais comum acontecer isso dentro das equipes e das empresas do que a gente pode imaginar. A comunicação entre as pessoas, interpessoal, ela é algo assim que precisa ser muito trabalhado, muito praticado e usado algumas questões que, que são de foro íntimo, até por conta de personalidade e outras coisas, né? Mas quando a gente fala, nós precisamos prestar muito atenção em como o outro entende aquilo que a gente fala. E esse é um dos maiores problemas entre as equipes. Nós falamos sempre do jeito que a gente acha que o outro vai entender, e na maioria das vezes o outro entende do jeito que ele acha que é, o que não significa que seja a mesma coisa. Então isso gera muito desentendimento, muito conflito e gera esse desânimo que você está falando, né? As pessoas começam a se afastar e vão deixando de se comunicar, né? E falando, sabe aquela coisa de falar o mínimo possível, porque está sempre gerando uma briga, um conflito, um desentendimento. Isso porque a gente não procura falar no modelo de mundo da outra pessoa. Na PNL a gente aprende algumas coisas muito interessantes, né? Como a questão do modelo de mundo. E tem uma frase que eu gosto muito de repetir na PNL, que eu aprendi também, né? Gosto muito de repetir na PNL, é uma frase chamada assim: mapa não é território. Porque todos nós interpretamos e damos significados às questões, às coisas, aos fatos, aos acontecimentos, no nosso modelo de mundo, que é influenciado por crenças, valores, lembranças, traumas, aprendizados, experiências, enfim. São filtros cognitivos que fazem a gente atribuir um significado a determinado conteúdo, fala, situação. E isso pode prejudicar muito na hora de verbalizar a comunicação. Então eu preciso entender qual é o modelo de mundo da outra pessoa para poder me ajustar e falar para o modelo de mundo dela. Não adianta eu falar num idioma que o outro não entende. Não adianta. E aí tem algumas questões de interpretação que funcionam, né, no nosso cérebro, ele trabalha desse jeito, que é como eu percebo esse conteúdo e como eu verbalizo esse conteúdo. E nessa comunicação toda ainda tem outros fatores, como a linguagem não verbal. Muitas das coisas que eu falo, o meu corpo está dizendo outra coisa, ou pode estar dizendo outra coisa. Então são várias questões. Quando a gente fala da PNL, a PNL ela trabalha fundamentalmente, basicamente, a questão da nossa forma de falar, do nosso jeito de falar e de se comunicar, porque isso vai alterar o significado que a gente dá e atribui às questões. E o nosso comportamento, ele é função dos significados que a gente atribui. Então, uma situação é boa ou ruim? Depende de como você interpreta a situação, depende dos seus filtros cognitivos, das suas experiências. Agora, dependendo de como eu vou interpretar aquela situação, eu vou agir de determinada maneira, que pode ser uma maneira adequada ao contexto ou não.
Então, assim, a PNL ela pode ajudar muito, porque nós podemos equilibrar a percepção de um grupo. Como o grupo percebe, como o grupo entende, e o conhecimento de como a gente fala, de como o outro entende o que a gente fala, vai fazer toda a diferença nos relacionamentos entre as equipes, entre as lideranças. E quando tem um relacionamento bom, quando a gente está num bom relacionamento com o outro, não sei se você já reparou, mas se não, presta atenção. Como é que as pessoas ficam mais felizes? E quando a gente está feliz, ora, a gente faz qualquer negócio, o resultado fica ótimo, tudo fica bacana, a gente se dedica mais, a gente se esforça mais. Sabe, é um mundo maravilhoso. Né? Por conta de quê? Por conta do entendimento daquilo que foi falado. Tanto na linguagem verbal, quanto na linguagem não verbal. A fisiologia, ela diz muito sobre a nossa comunicação. Eu espero ter respondido em partes aqui, porque é uma explicação muito grande e ampla e vasta, né? Sobre a questão do entendimento e da comunicação e como é que isso afeta os nossos comportamentos. Mas, sem dúvida alguma, eu não conheço, até hoje, nas formações que eu já tive, nos estudos que eu já fiz, eu não conheço um modelo melhor para trabalhar a comunicação, a oratória, a linguagem não verbal, que trabalha muito, né? A PNL. Eu não conheço outro modelo melhor do que a programação neurolinguística. E o legal é que pode ser levado para dentro das empresas. A gente pode trabalhar dentro das empresas as equipes. Junto às equipes, a gente treina as equipes com uma comunicação não violenta, com uma comunicação mais assertiva. Eu gosto muito de usar o termo comunicação positiva, porque você não deixa de dizer o que é preciso, sem machucar, sem ofender o outro, né, que são princípios da comunicação não violenta também, e que a PNL também trabalha isso muito bem. No momento que a gente aceita o modelo de mundo do outro. Então, se você não conhece a PNL, vem conversar comigo. Tá? E manda as suas perguntas que a gente vai tirando dúvida, que a gente vai conversando sobre elas aqui. Querida, eu agradeço a tua pergunta, espero ter respondido e atendido o seu questionamento, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.